Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, graça e paz a você que está participando conosco, que você possa também ser este evangelizador, seja aquele que compartilha, com outras pessoas a mensagem da palavra de Deus. Não custa nada, Vai e compartilha com outras pessoas esse vídeo que é a palavra de Deus. Mandar um abraço especial para minha irmã querida Luciana Pertel, que hoje está completando mais um ano de vida. Também mandar aqui um abraço apertado para todos os pais. Hoje, dentro do mês vocacional, nós celebramos o Dia dos Pais. Celebramos também o Dia das vocações matrimoniais. E que alegria podermos estar celebrando hoje. O pai, essa pessoa importante, que é suporte para os seus filhos, que é apoio, que é sustento para os seus filhos, que é exemplo de luta, exemplo de honestidade, exemplo de fé, exemplo de responsabilidade. E que também merece, como tal, ser acolhido pelos seus filhos, ser respeitado, ser honrado pelos seus filhos. Então aqui vai o nosso abraço, o nosso grande carinho, o nosso amor a todos os pais. Os nossos pais, muitos de nós já temos nossos pais falecidos, como no meu caso, certamente muitas outras pessoas que aqui estão participando, assistindo conosco. Tem o seu pai que já não está mais neste mundo, e também outros que os pais estão distantes, outros que os pais estão em outros países, talvez trabalhando, outros que não convivem diariamente com você, e assim por diante. Mas todos são pais. E que cada vez que nós celebramos, possamos nós, pais, crescermos como tal e, como filhos, honrar os nossos pais que deram muita coisa para nós, muito ensino, muito cuidado para com todos nós. Está aqui o nosso abraço. Convido você para que juntos nós possamos escutar a palavra de nosso Senhor, que está no Evangelho de São João, no capítulo 6, os versículos de 41 a 51. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, murmuravam então dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. E perguntavam, porventura, não é ele Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu-lhes Jesus: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu hei de ressuscitá-lo no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Assim, todo aquele que ouviu o Pai e foi por ele instruído, vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, pois só aquele que vem de Deus, esse é quem viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã,
Jesus hoje, ele continua com o discurso sobre o pão da vida. O que o pão ele nos retrata? O que o pão significa para nós? O pão significa o alimento. O pão significa o sustento. O pão significa a vida. Para nós que somos católicos, o pão é Eucaristia, é comunhão, é vida. E assim, irmãos, depois de nós termos, nos domingos anteriores, temos escutado falar sobre a multiplicação dos pães, também sobre aquela passagem que diz, dai vós mesmos de comer. Jesus hoje vem falar para nós que ele é o pão vivo descido do céu. Ele é o alimento que vem do céu para nos dar vida. Não é como o maná no tempo de Moisés, que caiu como uma chuva fina, como a neve fina, que vinha para alimentar as pessoas que estavam caminhando pelo deserto. Hoje é o próprio Senhor que vem como alimento para todos nós. E nós vimos então no evangelho que nós acabamos de escutar que Jesus, quando disse que ele era o pão vivo que desceu do céu, então os judeus começaram a apurrinhar a ele, né? Começaram a duvidar, começaram a perguntar, começaram a instigar o Senhor. Não é ele o filho do carpinteiro? Não é ele o filho de Maria que nós conhecemos? Irmãos, muitas vezes temos Jesus do nosso lado, pertinho de nós, mas nós não o acolhemos. Nós ficamos esperando que ele venha, que ele seja recebido com anúncios festivos que ele está chegando, que ele está no nosso meio. Jesus é simples, tão simples que ele nasceu, ele saiu do coração de Deus e veio habitar entre nós, veio nascer de uma mulher. Não uma mulher qualquer, mas uma mulher escolhida por Deus. Nascer de uma mulher no meio dos animais, num estábulo, para poder estar conosco. Jesus é esta pessoa simples. É este homem Deus, esse Deus homem, que veio habitar no nosso meio. E nós queremos pompa, nós não acolhemos o Senhor. Foi aqui o que eles queriam dizer quando Jesus disse, eu sou o pão que desceu do céu. Porventura não é ele, Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe conhecemos? Como, pois, ele diz que desceu do céu? Jesus desceu do céu, sim, para nos salvar e para nos alimentar nesta vida, para nós sermos conduzidos para a vida eterna. Só nesse pedacinho, nessa perícope que nós estamos meditando nesse domingo, nós vimos aqui que quantas vezes o Senhor fala, eu sou o pão que desceu do céu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes em apenas 10 versículos. Jesus é o pão que desceu do céu, é o pão que ele, como ele diz, que eu hei de dar, é a minha, o pão que eu hei de dar é a minha carne para a salvação do mundo. E eu quero conduzir você, irmão, irmã, para a presença do Senhor neste domingo. Dizer a você que é imprescindível a nossa participação como cristãos
é imprescindível nós participarmos da Santa Missa. Nós celebrarmos a Santa Missa. Recebermos o pão da vida. Como ele diz, todo aquele que comer deste pão, todo aquele, em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Quer dizer, os pais comeram maná e morreram, mas se nós comermos o pão da vida, nós não morreremos, nós seremos salvos, para que não morra todo aquele que dele comer. Então, este é o convite, esta é a intimação a você, não como obrigação, mas como graça. Você tem o direito de receber Jesus, receber o pão da vida, ser alimentado pelo pão da vida. Você tem esse direito, você tem essa graça. Então, não perca tempo. Vá hoje e todos os domingos receber Jesus na Eucaristia. Somente Ele pode te alimentar para a vida eterna. O resto tudo passa. O feijão, o arroz que você come, a carne, a cebola, né, que tanto era falada pelas pessoas lá no deserto, tudo isso vai para o esgoto, vai para a terra, mas o pão que Jesus vai nos dar, e que ele nos dá na Eucaristia, é o pão que nos dá a salvação e que nos conduz para a vida eterna. Você, pai, nesse dia, leve seu filho para a Santa Missa. Seja testemunha. Leve, porque como pai, muitas vezes nós queremos receber as homenagens, mas é preciso nós oferecermos o testemunho, oferecer nossa responsabilidade, oferecer o nosso sacrifício muitas vezes. Jesus se fez sacrifício por todos nós, mas nós, pais, também nos fazemos sacrifício para que os nossos filhos sejam educados, para que nossos filhos sejam criados, cuidados, para que eles sejam gente que buscam o céu. É preciso o nosso testemunho. Então, pai, você é responsável. Filho, você é responsável também por honrar seu pai. Mas você, pai, tem que dar o exemplo. E é isso que nós queremos. O exemplo que nós vamos dar para os nossos filhos é o exemplo que nós recebemos do próprio Senhor. O exemplo que nós recebemos, que nós vamos dar, é porque o Espírito Santo, que vem em nosso auxílio, nos ajuda a ser exemplo para eles. Então, que Deus te abençoe. Pai, vá, mais uma vez, te digo, busque o Senhor, vá receber o Senhor. Mãe, vá junto com o Pai, né? Leve seus filhos para a igreja para receber a Santa Comunhão. Pai Santo, Pai de amor, apresentamos aqui, Senhor, todos os pais. Pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo se derrame sobre todos eles, para que sejam testemunhas para os seus filhos. Cure aqueles que estão enfermos, santifique aqueles que estão, Senhor, abandonados, separados de seus lares, da igreja. Reúna-os em teu amor. Dê a vida, Senhor. Dê a vida a cada um deles. Derrama o teu Espírito Santo, santifica, Senhor, e dai a perseverança pelo poder do teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja sempre a nossa força. Sorria, Jesus te ama. Salve Maria. E viva os nossos pais. Fiquem com Deus.